Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, servo do Senhor, pastor Sérgio. Meus queridos, minhas queridas, temos aqui uma palavra que eu acabei de chegar ali agora há pouco do mercado e Deus me conduzia pelo Santo Espírito para trazer uma palavra para nós desgostar dela aqui nessa tarde, para nós entender, irmão, que é muito sério o reino de Deus, por isso que a porta é estreita e o caminho também. Por exemplo, Deus me trazia à memória o caminhando, que eu ando ligado com Deus 72 horas, dormindo e acordado, por isso que graças ao nosso Pai, que é raro, é quase que impossível, não que eu seja alguma coisa, sou pecador como você, mas humildemente eu falo, de eu não chegar, eu não orar, e eu não clamar, e Deus não me ouvir na mesma hora, porque ao tempo de ser chamado, tempo de ser escolhido, aprenda se você é humilde, há tempo da desonra, mas também é o tempo da honra, não é verdade? Tem muitas outras coisas, mas eu quero entrar aqui na mensagem para você entender. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui em 2 Samuel capítulo 4, versículo 8, a Sulamita e seu filho, vamos aprender, tem muitas coisas aqui que diz aqui no capítulo 8. E sucedeu que também um dia em que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passa por ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, quem? A Sulamita, é claro, disse ao seu marido: este que tenho observado aleluia, que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ponto. Eita glória. Espero que o Espírito Santo nesse momento me usa fortemente para parafrasear essa palavra, para que nós possamos aprender, entender, porque assim como os olhos de Deus está de cima a baixo, também tem gente que estão de baixo acima, olhando para nós, olhando para Deus, olhando em todas as direções. E porque nós somos criticados e o mundo não nos ama, como diz a epístola de João, porque diz que se eles amassem, eles não aborreceriam, eles acolheriam. Essa é a verdade. Então é como se a gente fosse, tenta imaginar você numa via federal que só tem um sentido de mão para lá e você vindo ao contrário. É mais ou menos isso que a gente é no mundo, porque no mundo tereis aflição e o mundo está no maligno. Então essa mensagem literal que Deus está me dando aqui, não vamos entrar em muito detalhe para nós entendermos. Aquela mulher, ela era uma mulher inteligente, ela tem os seus acertos, eu quero falar um pouco através que Deus me deu, dos seus acertos e dos seus desencertos, o que era bom nela e o que era ruim, aprendemos um com os outros, não é verdade? E o que era bom nela, que ela era uma mulher que não se deixava se enganar, e o que era ruim nela, que ela era uma mulher que também ela não confiava praticamente em ninguém, nem no profeta, literalmente ela não confiava. Era uma pessoa que, como diz aí fora, era tudo, já estava na ponta da língua. Já viu a expressão aí fora? Era mais ou menos assim. Por exemplo, para você entender por que ela era assim. Porque diz a minha e a tua palavra que ela observou o profeta, viu que aquele fazendo acepção, porque tinha muitos crentes. Então ela viu que todos aqueles que naqueles tempos andavam ali, não tinha a mesma correspondência de caminhada, ou conduta, ou caráter, ou ser sincero, humilde, e ter um caminho direcionado como era aquele homem. Então ela falou: veja que ali, aquele homem ali é um santo homem de Deus, porque naquele tempo também tinha muitos também que não tinham moradia, que como nós vemos hoje por aí, né, crentes às vezes com dificuldades, essas coisas, lá também tinha naquele tempo. Porém ela observou aquele porque ela sabia que não queria que ninguém o enganasse, que ninguém o roubasse, podemos dizer assim, né? Porque é tanto que o contexto abaixo vai dizer que
ela fala com o seu esposo, que era avançado de idade, para fazer para aquele homem ali um quarto para ele, né? Podemos dizer até um quarto suíte, um banheiro, podemos dizer assim, lá no canto do seu muro. Essa expressão do canto do muro, não que ela não queria ele dentro da casa, porque ela conhecia bem a lei, sabia que ele era um homem santo de Deus. A palavra santo é separada, então ela fez lá no canto, justamente porque é como muitas vezes tem contenda nos lares. Você sabe por causa de quê? É porque você leva, vou te falar, Jesus para casa. Jesus, ele é justiça, juízo, justiça, juízo. Ele representa espada, que a palavra espada de dois gumes, né? Não é verdade, ali, como eram as espadas antigamente daqueles gladiadores da época, né? E você leva isso para casa, justiça e juízo. Então aquilo que Deus começa, a gente ora e começa a pedir a Deus para transformar a nossa vida, ele já começa, porque você convidou ele. Por isso que estarão 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, aquelas coisas todas, né? E aquele até ele disse, se você tentar largar da palavra e tentar fazer, quer dizer, amenizar o negócio fora da palavra com Jesus, ele não vai aceitar. Ele falou, até aquele que ama mais do que pai ou mãe ou filho, mais do que eu, não é digno de mim. Então nós vamos ver que até a palavra de Deus já faz esses tipos de exceção. Por isso que aquela mulher mandou fazer lá no canto do muro, que ela sabia que o profeta era separado, que ele ia orar mais, jejuar mais, não é verdade? Coisas que o quarto do profeta tinha, que não tinha que ter, que talvez a casa dela tinha, não é verdade? Então ela colocou somente